Se você mora nos Estados Unidos e está pensando em cruzar a fronteira com o Canadá, eu tenho um recado para você. Não faça isso. Você pode estar a ponto de cometer um grande erro e por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final. Ele é realmente um recado para todas as pessoas que estão nos Estados Unidos e que estão pensando em cruzar a fronteira para virem aqui para o Canadá. Nas últimas semanas eu recebi dezenas e dezenas de mensagens de brasileiros que estão vivendo de forma ilegal nos Estados Unidos e eles possuem a intenção de morarem no Canadá. Eu até conversei com alguns deles e a maioria dessas pessoas, eles apenas não querem ter que voltar para o Brasil. E por isso eles estão desesperados com toda essa questão que foi anunciada pelo presidente Trump nas últimas semanas sobre deportação. E a ideia deles é que cruzar a fronteira para o Canadá vai ser a solução deste problema. Porém, eu estou fazendo esse vídeo justamente para trazer a luz para vocês em relação à vida no Canadá. Então, se você é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo. Meu nome é Lúcia, eu moro no Canadá há 6 anos. Eu trabalhei em um escritório de imigração aqui no país. Eu trabalhava no setor de processos humanitários. Essa não é uma questão que eu costumo apresentar aqui no nosso canal, porém, por causa dessas mensagens que eu acabei recebendo no Instagram, eu achei por bem gravar um vídeo para explicar para vocês um pouco sobre essa realidade de morar de forma ilegal no Canadá. Essa não foi a minha realidade, muito longe de ser a minha realidade. Eu vim para o Canadá legalmente como estudante internacional e eu hoje sou residente permanente do Canadá. No próximo ano, conseguirei, enfim, aplicar para a cidadania do Canadá. E o que eu quero te mostrar neste vídeo é justamente isso, que a imigração de forma ilegal ela não compensa. Muitas pessoas, por vezes, elas são elegíveis para conseguirem chegar de forma legal no país e por falta de informação, elas acabam se colocando numa situação muito difícil. Por falta de informação, elas deixam de chegar de forma legal no país e acabam ficando de forma ilegal, trabalhando na informalidade e tendo uma vida muito aquém do que elas poderiam ter se elas tivessem tomado uma decisão certa na jornada delas. Então, em primeiro lugar, para todos que pensam em apenas cruzar a fronteira, saiba que o Canadá, por mais óbvio que isso seja, não é como nos Estados Unidos. Então, muita gente tem a ideia errada de que o Canadá é apenas uma extensão dos Estados Unidos, que o Canadá é como os Estados Unidos, e não. O Canadá é muito diferente dos Estados Unidos, a começar pelo clima. Então, muitos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos, eles moram na Califórnia, eles moram na Flórida, e são realidades completamente diferentes de todo o Canadá. O Canadá não tem esse clima. Não é a realidade do país. A realidade do país é o extremo oposto. Nós temos um inverno muito longo. O inverno aqui, dependendo da região que você for morar, é de 6 meses, é de 4 meses, de temperaturas negativas. Então, se você não está preparado para essa realidade, obviamente que a sua vida vai ser muito difícil. Então não é uma troca 6 por meia dúzia. Ah, eu tô ilegal aqui nos Estados Unidos, então eu vou ser ilegal no Canadá, que eu só tô trocando de país. Não, você não tá só trocando de país. São realidades completamente diferentes. Então cabe aqui lembrar, cabe aqui pontuar que o imigrante ilegal, ele não pode sair do país. Se você sair do país, obviamente que você não consegue retornar para esse país. Então você estará neste país gelado, frio, com inverno de 6 meses, sem poder sair. Então, essa é a realidade do imigrante que está ilegal. Então, a Flórida, nos Estados Unidos, que tem um clima bem diferente do Canadá, é conhecida por ter muitos imigrantes ilegais. Inclusive, a comunidade brasileira ali na Flórida, ela é muito grande. Aqui no Canadá não tem nenhuma Flórida. E, inclusive, muitas pessoas, durante o inverno, elas acabam passando uma temporada no Brasil, visitando a família, fica um mês no Brasil, faz uma viagem para o México, faz uma viagem para um país onde o clima ele é mais ameno. Então, essa é a realidade de muitas
muitas pessoas que estão aqui. Inclusive, existe até uma expressão para representar isso, que é snowbirds, que são esses canadenses que acabam saindo aqui do Canadá durante o inverno e vão para regiões mais quentes. E uma dessas regiões é justamente a Flórida, é justamente a Califórnia. Então, muitos saem aqui do Canadá para ir para os Estados Unidos durante esses meses de inverno. Você, de forma ilegal, não vai poder fazer isso. Só que o ponto não é nem esse. A cultura é diferente, a legislação é diferente, oferta de trabalho é diferente. Em resumo, o Canadá não é os Estados Unidos. Só que a questão central que eu quero trazer aqui nesse vídeo é justamente o prejuízo que você vai ter vivendo na ilegalidade em um país como o Canadá. A imigração ilegal, ela é uma aposta. Você pode até conseguir viver de forma ilegal no país, até o momento em que você quiser, por exemplo, se legalizar. Aí é uma roleta russa realmente. Por quê? 50% de chance de você conseguir ser residente permanente. Muitas pessoas podem até te dizer, não, você consegue realmente se tornar residente permanente. Eu mesma já vi pessoas conseguindo se tornar residentes permanentes quando chegaram aqui de forma ilegal. Porém, existe o outro lado, que é você ter outra deportação, que é você realmente ser deportado do Canadá. E sempre viver nessa vida de que você não sabe como vai ser o amanhã. Pode mudar um político aqui no Canadá e mudar todas essas regras e também mandar todos os ilegais serem deportados. Pode ser que aconteça qualquer coisa. Se você não é um residente permanente, se você não é um residente com status legal no país, você sempre vai ficar à mercê dessas situações que você não tem controle. Então, até quando você pretende viver nessa vida? Não deixa que uma decisão que você tomou lá atrás e que fez com que você ficasse vivendo de forma ilegal nos Estados Unidos seja a sua única saída, porque há sim formas de você viver legalmente aqui no Canadá. Há sim formas de você, que às vezes tá ilegal nos Estados Unidos, você que às vezes acha que não tem nenhuma perspectiva, chegar de forma legal aqui no Canadá. E foi justamente por causa das mensagens que eu recebi no Instagram que eu decidi fazer esse vídeo. Por óbvio, eu não sou a favor da imigração ilegal, eu acho que só traz prejuízos tanto para o país quanto para a pessoa. Você tem toda a sua liberdade cerceada, porque você não tem o direito de ir e vir. Você não tem direito a inúmeras questões. E para o próprio país também, porque você acaba realmente prejudicando a economia. Você, de forma ilegal, deixa de pagar impostos. E para o país, isso é um grande prejuízo. Então, os dois lados acabam perdendo com a imigração ilegal. Então, o que eu quero te mostrar é que você pode, sim, conseguir morar no Canadá de forma legal, desde que você cumpra os requisitos. Lúcia, mas aí é muito difícil para minha realidade. Não deixa o seu conhecimento de hoje te impedir de ter um futuro melhor. O conhecimento que você pode ter hoje em relação à imigração do Canadá é só essa realidade que você conhece, a da ilegalidade, a da informalidade. Porém, existe um universo de opções de imigração aqui no Canadá que elas podem sim te proporcionar um futuro melhor. Então, por que se arriscar? Cruzar a fronteira para morar ilegalmente no Canadá, se você pode ter muito mais segurança morando aqui de forma legal. Muito provavelmente você fala inglês, muito provavelmente você tem experiência de trabalho em uma área em demanda, então ajuste o seu perfil e busque formas legais de morar aqui no Canadá. É possível. Existem opções, procure consultores de imigração regulamentados para te ajudar. Não se deixe levar por pessoas que falam que você consegue morar aqui de forma ilegal. Não coloque a sua família em risco e busque mais informações sobre a imigração aqui do Canadá. Não deixe de fazer um planejamento estratégico. O Canadá não é os Estados Unidos. A cultura, ela é muito diferente. O país, ele é muito diferente. A população, ela é diferente. Então, se atenha a esses detalhes para você não se frustrar, para você não fazer uma troca e se arrepender. Chegar aqui de forma ilegal, colocar o único dinheiro, a reserva financeira da sua família em um plano que vai ser
muito ruim. Eu tive a oportunidade de trabalhar por um ano em um escritório de imigração aqui do Canadá. Eu trabalhava no departamento dos processos humanitários e ali eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras histórias de pessoas que estavam vivendo de forma ilegal aqui no Canadá. E foram histórias que me tocaram muito. Me tocaram a tal ponto de eu ter que sair desse escritório, porque eram histórias duríssimas. Pessoas que estavam passando por problemas de saúde e que estavam fazendo dívidas de milhares de dólares para conseguir realmente resolver essa questão de saúde. Pessoas que tiveram que sair aqui do país para ir para o Brasil para buscar o tratamento no SUS, porque eles não tinham condições de pagar esse tratamento aqui no Canadá. Famílias que queriam que os filhos fossem para a universidade, só que por causa da realidade deles, eles não conseguiam estudar na universidade aqui no Canadá. E o que mais me doía é que essas pessoas, elas tinham um perfil para conseguir a imigração de forma legal do Brasil, no momento que eles estavam no Brasil, antes de virem aqui para o Canadá de forma ilegal. Então, são pessoas que, infelizmente, por falta de informação, não vieram de forma legal, não vieram em busca da residência permanente. Eles vieram em busca de um sonho. Às vezes porque eles ouviram de alguém que chegar no Canadá e viver de forma ilegal seria tranquilo. Ah não, chega no Canadá, faz um dinheirinho e depois você se legaliza. E a situação da realidade não é bem assim, não é simples assim. Né? Inúmeras coisas podem acontecer no meio do caminho. Uma delas é você não conseguir se legalizar. Então você fica 5, 6, 7, 8 anos e seus filhos estão crescendo, a vida está caminhando e você não vê uma saída. Até que a única saída é voltar para o Brasil. Então às vezes você está postergando, você entra numa bola de neve que você não encontra a solução. E é muito triste ver como que é a vida dessas pessoas, porque é muito abaixo do que elas conseguiriam se elas tivessem com a residência permanente, se elas tivessem trilhado um outro caminho. Às vezes o começo, obviamente, ele é um pouco mais difícil, o aprendizado da língua, é você realmente ter experiência de trabalho em uma área em demanda, porém, isso vai te trazer uma perspectiva de futuro muito melhor para você e para sua família. Então foram essas histórias, trabalhando nesse escritório de imigração, que me fez realmente enxergar esse mundo da imigração ilegal de uma forma completamente diferente. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque você não precisa viver de forma ilegal. Aqui no Canadá você não precisa. Você pode sim buscar um caminho para a residência permanente. Então não troque a ilegalidade dos Estados Unidos pela ilegalidade aqui no Canadá. Pense muito bem em relação ao seu futuro, por mais que você tenha morado alguns anos nos Estados Unidos de forma ilegal, isso não significa que essa é a única realidade. Que essa é a única realidade que você e a sua família podem viver. Então, se você quer ter um futuro seguro aqui no Canadá, se você está morando nos Estados Unidos, se você está morando no Brasil, se você está morando em qualquer parte do mundo e você quer chegar aqui no país, pense muito bem da forma como você pretende ingressar aqui no Canadá. Muitas pessoas acham que basta chegar com visto de turista, vou trabalhar na informalidade, viver de forma ilegal e no futuro eu decido como que vai ser. Muito cuidado, muito cuidado. Você tem a opção, você tem a escolha de tomar uma decisão certa nessa jornada. Com planejamento estratégico, com conhecimento, com pesquisa, você consegue viver de forma legal aqui no Canadá e conquistar a residência permanente. E em pouco tempo, conquistar até a cidadania canadense. Mas tudo começa com uma escolha. Se você quer ter um futuro seguro, não viva de forma ilegal aqui no Canadá.